Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlist de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. O vídeo de hoje é sobre o pó do café, a borra, né? O café, o pó de café usado. Por que não jogar o pó de café, a borra do café fora? Posso utilizar esse material para o cultivo de plantas em vaso? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Eu já comentei sobre o pó de café, mas a gente vai falar aqui mais no contexto do substrato, que é bem interessante, tá certo? Então, o Brasil, né, todo mundo conhece, é o maior produtor de café, tá certo? E o maior exportador de café, ok? E como um bom brasileiro, né, a gente toma o café todos os dias e nós temos então um resíduo, que é a borra do café, que muita gente joga no lixo, ok? Esse material, pessoal, vocês não deveriam jogar no lixo. A gente vai falar um pouquinho aqui como você pode fazer para armazenar e utilizar, tá certo, no cultivo das plantas. Mas um pouco de cuidado, né, e atenção com relação a esses materiais, tá certo? Fique até o final do vídeo que eu vou comentar esses itens bastante interessantes, né, relevantes, para que você reutilize esse material no cultivo das plantas em vaso, ok? É importante aqui a gente falar em dois tipos desse material, que seria a borra do café, né? O pó de café usado. O pó de café do coador, né, que todo mundo está acostumado a tomar, tá certo? Esse seria um material, tá certo? E o segundo material é aquelas de cápsulas, né, conhecido como café expresso, tá? São dois materiais bem diferentes, viu, gente? Tá certo? Eu já vi análises, né, em pesquisas, tá certo? O café dessas cápsulas, ela é muito superior ao café do coador, ok? Ou seja, ela tem inclusive nutrientes a mais do que a borra do café que a gente utiliza no coador, ok? Então, essa diferença a gente tem que colocar aqui em questão justamente para o uso desses materiais que a gente tem que diferenciar. Tá? Vale também relembrar aqui, né, que o café, o pó do café, mesmo depois, né, de utilizado, ela ainda acaba contendo concentrações bem interessantes de potássio, tá certo? De magnésio, cálcio, tá certo? E vários microelementos, né? Como é o caso do boro,
caso do zinco, tá certo? Então, é um material que, se vocês pudessem, tá certo? Não, se vocês puderem, não joguem fora, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre como fazer para armazenar esses materiais. Bom, primeiro, tá certo? Vocês não jogando fora, vocês precisam secar essa borra de café, ok? Mesmo essas do coador ou mesmo das cápsulas, vocês vão ter que abrir a cápsula, tá certo? Tirar o pó e secar ao sol, se possível, tá certo? Deixe secar muito bem, ok? E depois vocês acumulem, tá? Esse café, tá certo? Pode ser em garrafa PET, pode ser em uma lata, ok? Quando seco, tá certo? Você não vai ter problema de fermentação, né? Inclusive de acúmulo de insetos, tá certo? Bem seco, vocês podem armazenar, por exemplo, em ambiente seco, ok? E depois fazer o uso como a gente vai comentar agora. Para quem tem grande quantidade de pó de café, né? Vocês podem utilizar boa parte desse material para compostagem, tá certo? Que é um processo que a gente ainda vai comentar aqui, fazendo o passo a passo. Infelizmente eu não estou tendo possibilidade de fazer agora, mas irei postar sim um vídeo sobre a parte da compostagem. E você pode sim utilizar o pó de café úmido, tá? Para esse processamento. No caso do café, a borra do café que você secou, você pode sim utilizar ela, tá certo? Nos vasos, mas muito cuidado, tá certo? Principalmente com o tipo de substrato e principalmente com a espécie na qual você vai utilizar o pó de café. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Se você utiliza substrato com a salinidade mais alta, como eu já comentei aqui, a fibra do coco verde, tome muito cuidado com o pó de café, porque o pó de café, tá certo, tem esses nutrientes, mas ela é um pouco salinizante, ok? Então, se o seu substrato já é salino e você colocar o pó de café, tá certo, ela pode salinizar mais ainda e pode acabar prejudicando a sua cultura. Tem que tomar muito cuidado com relação a substrato, ok? Eu sempre utilizei pó de café, por exemplo, tá? Com uma mistura, um substrato à base de casca de pinos, tá certo? Casca de pinos e casca de arroz carbonizado, tá certo? Então, e tive sempre muito sucesso com relação a isso, ok? Que a gente vai comentar aqui a proporção. Tá? Esse substrato que eu utilizei muito, por exemplo, para cultivo, tá certo, de antúrios e lírio da paz, eu utilizava mais ou menos, tá certo, uma colherinha de café, tá certo, para 1 litro, tá, 1 litro de substrato à base de casca de pino e casca de arroz carbonizado, tá certo? E isso aí a gente misturava e prontamente utilizava. Eu não armazenava esse substrato depois de fazer essa mistura. Tá? Professor, como é que eu posso utilizar esse pó de café, essa borra de café, para o vaso, tá certo? Para as plantas que eu cultivo em casa? Pois é, essa é uma pergunta muito comum que o pessoal tem feito para mim, tá certo? Olha, vai depender muito desse substrato que você esteja utilizando, mas principalmente também das espécies que você está utilizando. Você pode sim utilizar, tá certo, para todas as espécies, mas tome cuidado com relação à quantidade. O pessoal tem utilizado com muito sucesso, ok? É uma colher rasa de café por vaso, ok? E essa quantidade diluída na superfície dos substratos, ok? Mas essa quantidade eu não usaria, por exemplo, para plantas sensíveis a essa salinidade, como é o caso das orquídeas epífitas,
tá certo? Avencas samambaias, ok? Por quê? Porque essas plantas, essas classes de plantas são muito sensíveis à salinidade. Eu utilizaria bem menos, ok? Então, muito cuidado com o uso, tá, do pó de café, que parece ser tão inofensivo, né? Mas elas podem salinizar, sim, o seu vaso e pode, principalmente, queimar, né, as bordas das folhas, né? Então, normalmente, a intoxicação, ok, de potássio, ela ocorre mais ou menos com esse visual das queimas das bordas das folhas. Vocês viram que são informações bem interessantes, né? Eu acho que ajuda vocês, né? O potássio, não sei se todo mundo sabe, o potássio é basicamente importado, tá certo? Para toda a agricultura brasileira. Então, se a gente tem o potássio no café e não joga fora, a gente está ajudando a nossa economia, ok? Não jogue, tá certo, o pó de café usado, a borra de café, tá certo? Faça, se vocês puderem fazer esse procedimento de secar ao sol, tá? Deixar bem seco e armazenar em ambiente seco, tá? Você pode sim utilizar, tá, esses elementos, ok, em pequenas quantidades, tá certo? Nos seus vasos você vai ter, tá, resultado positivo com relação às suas plantas, ok? Encaminhe as suas perguntas, as suas dúvidas, isso ajuda muito o nosso canal, ok? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe velhinhos, basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né? E atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder, alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.